Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, a nossa escola bíblica dominical, nossa escola semanal, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais. O nosso muito obrigado. Obrigado por nos dar a permissão de adentrar o seu lar, onde quer que você esteja. Nós queremos agradecer pela oportunidade que nos concede de juntos podermos nesta manhã adorar a Deus e aprender a sua santa e gloriosa palavra. Hoje estaremos estudando a lição Dons de Elocução e queremos, neste momento, enviar aqui uma saudação toda especial em nome do nosso pastor presidente de toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, a todos os pequenininhos da EBDs, a classe de jovens, classe de adultos, classe de senhores e senhoras, nossos irmãos do PROAT, irmãos da terceira idade, recebam o abraço do nosso pastor e da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nesta manhã de domingo, onde estamos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Estamos vivendo ainda um momento muito difícil, a pandemia ainda está aí, alguns irmãos, por questões de orientação sanitária ou até de limitação física, não pode estar na escola bíblica dominical, mas não tem problema. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, através da Rede Brasil de Comunicação, está indo até você levar a escola bíblica dominical na sua casa. Hoje nós vamos estudar a lição que vai falar sobre dons de elocução. Então, neste momento, você que está nos acompanhando através das redes sociais, compartilhe o link, convide um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga, diz, olha, hoje nós estaremos aprendendo sobre dom de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. Compartilhe isso e com certeza Deus há de falar a cada coração nesta manhã. Vamos, neste instante, orar ao Senhor, pedir a Deus a sua bênção, toda especial em favor do nosso culto. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças nesta manhã, Senhor, porque de uma maneira tão maravilhosa e tão tremenda nós fomos formados. Te agradecemos pela noite de paz que concedeste a cada um, Senhor. E nesta manhã podemos dizer como salmista, me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Senhor, te agradeço pelo dom da vida, pela respiração, pela fala. Ó Senhor, por estar aqui diante de Ti, neste domingo pela manhã, Senhor, te adorando na beleza de Tua santidade. Queremos neste instante pedir a Tua bênção toda especial em favor de nosso culto, daqueles que estão nos acompanhando, Senhor, através da Rede Brasil, seja no seu lar, seja no trabalho, ou, Senhor, nos dando até uma carona no seu carro, Senhor, não importa, onde quer que estejam, Senhor. Neste momento, Senhor, vai, ó Pai, ao encontro dos teus filhos, fala aos seus corações nesta manhã. Em nome de Jesus nós te pedimos, hoje para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos neste momento louvar ao Senhor com os hinos congregacionais e vamos convidar o evangelista, o irmão Josadark Aquino, para louvar ao Senhor conosco nesta manhã. Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Deus por este momento tão especial. E conforme nos orienta nosso pastor Nat Jackson, vamos louvar a Deus com o primeiro hino, o hino de número 33 da nossa harpa cristã, Com Tua Mão Segura. Aleluia.
Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Mais um hino cantado, vamos louvar a Deus com mais um hino, é o 77, Guarda o Contato. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador. Guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contacto deves tu guardar. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo guarda o contacto com o supremo ser, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contacto
terás prazer, aleluia, com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, é com muita alegria, com muito prazer que nesse domingo nós vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Já está sendo iniciada uma escola bíblica dominical e a lição de hoje é a lição de número 5, que tem por título Dons de Elocução. O nosso textuário diz o seguinte: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e o versículo 3. A nossa verdade prática, que está aparecendo aí na sua tela, diz: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificação, exortação e consolar a igreja de Cristo Jesus. Essa lição tem alguns objetivos. Temos o objetivo geral, apresentar os dons de elocução, os objetivos específicos, expor biblicamente o dom de profecia, explicar o dom de variedade de línguas e, por último, examinar o dom de interpretação de línguas. E a nossa leitura bíblica em classe. Quero convidar você que estiver com a sua lição em mãos, abra a sua lição lá na página 33, e se você não está com lição, mas pegue a Bíblia, pegue a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus junto conosco nessa manhã. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no primeiro livro aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7, e depois do versículo 10 até o versículo 12, e em seguida o capítulo 14, do versículo 26 até o versículo 32. Abra sua Bíblia, acompanhe essa leitura, e se você tiver com a lição, acompanhe conosco. Vamos fazer a leitura da leitura bíblica em classe. Diz assim o texto sagrado, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e depois o versículo 10. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Versículo 11 e o 12. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 até o versículo 32. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Vamos dizer esse último versículo todos juntos? E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Meu querido irmão em Cristo Jesus, vamos orar agora, nessa manhã do domingo. Deus, Jeová dos Exércitos, pode fazer grandes coisas na tua vida. Chega diante de Deus nesse momento com o coração aberto, voluntário,
derramado perante Ele, sabendo que Ele é o Deus da provisão, sabendo que Ele é o Deus das manifestações espirituais e que tem uma palavra para você nessa manhã de domingo. Vamos orar todos juntos nesse momento? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós estamos diante de Ti. Nesse domingo, meu Deus, para Te agradecer, para Te louvar pelo um dia de paz, pelo um dia de tranquilidade que Tu tens nos concedido. Agora, Senhor, meu Deus, essa escola dominical que está sendo iniciada, esse culto que está acontecendo dentro da casa dos Teus filhos, que seja um momento de bênção, que nesse momento, meu Deus, nessa escola que está sendo iniciada para a glória do Teu santo nome, na hora da exposição da Tua palavra, que Tu vai usar o Teu servo nessa manhã. Pai eterno, fala aos corações, que Teu Espírito Santo venha ser o nosso verdadeiro professor, venha nos ensinar nessa manhã a ser mais crente, a estar mais perto de Ti, a crer mais em Ti. Te manifesta na casa de cada um dos Teus filhos, Pai. Te faz presente. Nos ajuda, meu Deus, a chegar mais perto de Ti e amar mais ainda a Tua palavra. Nós Te apresentamos tudo isso, meu Deus, e já Te agradecemos. No nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão em Cristo Jesus, também chegamos a um momento muito especial na Escola Bíblica Dominical. Um momento também ímpar e singular. Nós também adoramos. Nós adoramos através do louvor, através da leitura, mas nesse momento nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. A adoração ela é acompanhada também pelas ofertas. A oferta também é um ato de adoração a Deus. E queremos ler um versículo na palavra de Deus nessa manhã de domingo. Está registrado um versículo muito conhecido na segunda epístola aos Coríntios. Observe o que está escrito no texto sagrado, diz a palavra de Deus, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo número 7 diz assim um texto bíblico: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Observe essa última parte do versículo. Deus ama aquele que dá com alegria. Que nessa manhã, se você pode fazer, faça esse ato de adoração, com alegria, sabendo que Deus, Jeová dos Exércitos, é quem provê todas as coisas nas vidas dos seus filhos e nunca deixou faltar nada na sua casa. Você está vivo, você está aí, tudo isso é porque Deus, Jeová dos Exércitos, permite. E com base nisso, nós estamos vivendo um momento difícil, mas a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco disponibilizou alguns canais. Para você poder ofertar. Está aparecendo aí no canto da sua tela o QR Code e você pode apontar seu celular e ser direcionado a uma página. Também você pode acessar as páginas, os outros canais que a igreja também tem distribuído. Está aparecendo agora na sua tela o iadplay.org.br. Você pode acessar através do seu celular, você pode acessar também através do computador. Você vai ver a opção aí, quero contribuir. Você clica nessa opção, quero contribuir, e vai aparecer algumas opções. Tem a opção de dar o dízimo, a opção de fazer uma oferta alçada, você pode contribuir para missões, para o departamento social, para a questão da comunicação. São algumas opções que você tem, que a igreja também oferece a você. Também temos a questão do PayPal, que facilita muito a questão dos dízimos e das ofertas. O PagSeguro e algumas contas. Nós temos três contas. Conta da Caixa Econômica Federal, temos também do Banco do Bradesco e também do Banco do Brasil. É bom lembrar que todo depósito tem que ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Está aparecendo aí justamente o CNPJ, então em nome da Assembleia de Deus. E a outra facilidade também, que dá muita comodidade, é o Pix. E a chave do Pix é justamente o CNPJ da igreja, como está aparecendo aí na sua tela, né? Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e o CNPJ. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, enquanto você vai fazer esse ato de adoração, esse ato de oferta, vamos orar ao Senhor,
para que Deus, Jeová dos Exércitos, abra a porta de trabalho para quem está desempregado, para aumentar o pão dos seus filhos. Você que vai fazer, faça com um coração voluntário. E meu querido irmão, você que está em casa, dizendo assim, quero fazer, mas não posso, porque não tenho condições, estou parado. Deus, Jeová dos Exércitos, abre porta onde não tem porta. E quem sabe, ainda hoje, nesse domingo, tu pode ser convocado também para trabalhar. Deus é o Deus do impossível, é somente crer. Vamos orar ao Senhor nesse momento, já que você vai fazer esse ato de adoração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, queremos juntamente, Pai, com os teus servos que nesse momento estão em casa, juntar nossas vozes, chegar diante de Ti, já Te agradecendo pela Tua provisão, porque Tu nunca deixaste faltar nada. Tu tens nos dado a alimentação, a vida. E meu Deus, o Teu Filho que está em casa nesse momento, clamando pela porta de emprego, vai lá, meu Deus, faz um milagre especial na vida do Teu Filho. Abre a porta ainda nesse domingo. E Pai eterno, aquele que está ofertando de coração, com alegria, com dedicação, aumenta o pão dos Teus filhos. Chega com bênção celestial dentro dessa casa. Deus, recebe a nossa adoração. Nós Te pedimos isso, ó Pai, no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Pastor Nadir Jackson, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o evangelista Josar Dark para louvar o Senhor com mais um hino. Graças a Deus, amados, vamos louvar a Deus com mais um hino. O 185 da nossa harpa cristã, Invocação e Louvor. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis a te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo o poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Ensina a abençoar teu povo e prosperar, mensagem que falar da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dar fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Aleluia. Queridos irmãos e amigos, exaltamos o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, por esta oportunidade que nos concede de estarmos nesta manhã para juntos aprendermos a sua palavra. Esta semana nós estamos estudando a lição de número 12, a lição de número 5, que tem como título Dons de Elocução. O texto base da nossa lição, e aí sim, por conta do 12 que nós falamos, né? O texto base da nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, versículos 10 ao 12, capítulo 14, versículos 26 ao 32. O
textuário da nossa lição diz o seguinte: porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A verdade prática nos diz que os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Queridos irmãos, nesta semana nós estamos encerrando um bloco de dons espirituais, como descritos ali em 1 Coríntios, no capítulo 12. Só relembrando as nossas aulas passadas, nós aprendemos sobre os dons de revelação, palavra do conhecimento, palavra da ciência, dom de discernimento de espíritos. Semana passada estivemos estudando sobre dons de poder e ali, dons de poder, estudamos sobre os dons de curar, operações de maravilhas e o dom da fé. E hoje nós estamos concluindo, pelo menos este conjunto de dons de 1 Coríntios capítulo 12, onde estaremos estudando dons de elocução. É claro que esta terminologia dons de elocução você não vai encontrar nas Escrituras, é uma terminologia utilizada pelos teólogos para designar os dons da fala, ou aqueles dons que são caracterizados pela manifestação da fala. Então hoje nós estaremos estudando dom de profecia, dom de línguas e dom de interpretação de línguas. Então a nossa introdução, a introdução da nossa revista, ela nos diz o seguinte: o estudo da lição desta semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como de elocução: profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. O propósito destes dons especiais são de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não sermos enganados pelas falsas manifestações. Observe que, assim como os outros 6 dons que nós estudamos, este dom é uma manifestação sobrenatural, do Espírito na vida daquele servo, daquela serva que o Senhor está utilizando. A nossa leitura bíblica em classe, que está o texto de 1 Coríntios 12, queria que você desse uma olhada no versículo 7, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Primeiro é o princípio da utilidade. É dada a cada um, é dada por quem? Pelo Espírito. O Espírito que dá a cada um para o que for útil. Também nós temos no versículo 11 de 1 Coríntios 12, a seguinte expressão: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, a origem é o Espírito quem reparte, e o Espírito, além de repartir, ele dá a cada um segundo a sua santa e soberana vontade. Logo, a manifestação de nenhum dom espiritual será de particular iniciativa do indivíduo que está sendo utilizado. Sempre haverá, sim, a operação de Deus dentro do princípio da utilidade, ou seja, Deus nunca vai usar alguém que não tenha nenhuma utilidade ou que o dom que vai ser utilizado naquele momento, a operação que vai ser
utilizada naquele momento não vai ter utilidade. Deus não solta palavras ao vento. Tudo que Deus faz tem um objetivo. Tudo que Deus faz atinge o princípio da utilidade e no exercício da sua santa e soberana vontade. E eu queria que você, se você tiver com sua Bíblia aí junto de você, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos rapidamente, no capítulo 2 do livro de Atos. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Observe o versículo 2 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Diz o seguinte: e de repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E aí o texto, e começaram a falar em outras línguas, olha o princípio, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ou seja, o princípio da manifestação do dom sempre partirá de Deus, está sempre no controle de Deus. Daí ninguém pode em nenhum momento dizer que tem o dom e que pode utilizá-lo na hora que ele quer, na hora que ele bem entender. Se alguém, por exemplo, é utilizado por Deus no dom, nos dons de curar, ele não vai ser um curandeiro que estará andando por aí fazendo e operando curas e milagres, de forma alguma. O dom só se manifestará na sua vida quando for da vontade expressa e soberana de Deus para cumprir um princípio de utilidade. Ninguém pode, dentro dos dons espirituais, imaginar de que pode-se utilizar aquele dom na hora que bem quiser, na hora que achar conveniente, porque Deus deu o dom a ele, então ele usa agora na hora que quer e bem entender. O princípio aqui do derramamento do Espírito em Atos capítulo 2, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, é um princípio que é aplicado a todos os dons espirituais, né? Todos os dons espirituais. Observe, nós vimos que atende ao princípio da utilidade e atende o princípio da soberania. É Deus quem reparte, particularmente a cada um, como Ele quer. É Deus quem dá. E aí entra uma outra situação. Se é Deus quem dá, Deus dá a quem Ele quer. É a vontade expressa de Deus. Por isso, não há motivo para que alguém tenha, de certa forma, inveja de uma pessoa ou de outra, porque não tem aquele dom, de forma alguma, porque quem faz a repartição, quem faz a distribuição desses dons, conforme 1 Coríntios 12, é o próprio Espírito Santo. Continuando aqui, o tópico de número 1, é o ponto de número 1, subtópico 1, diz o seguinte: o que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Orton, o dom de profecia relatado em 1 Coríntios 14 refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito em língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar e consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Volte aqui, por favor. Então, observe. O autor define profecia, né? Cita aí o teólogo Stanley Orton, um teólogo pentecostal, e diz que refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida com a finalidade de edificar, exortar e consolar. Embora seja esta a mensagem inspirada, ela em nenhum momento pode ser encarada como uma mensagem canônica, como é a mensagem da palavra de Deus, ou seja, como a palavra que tenha cunho autoritativo. Ao contrário, né? É uma manifestação espontânea, inspirada pelo Espírito na língua nativa da pessoa que está sendo utilizada, objetivando a promover edificação, né?
exortação, consolação. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele em 1 Coríntios 14, ele vai dar um certo destaque a este dom, não porque este dom seja melhor que os outros. O que Paulo elenca ali em 1 Coríntios, no capítulo 14, se você puder abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo vai dizer o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas por que Paulo destaca o de profetizar? Paulo está dizendo que o dom de profetizar é melhor do que todos os dons e que outros são dons de segunda categoria? De forma alguma. A preocupação do apóstolo Paulo ao expor a importância do dom de profecia é justamente por conta da sua clareza, que ele é manifestado na língua nativa e pode edificar não só a igreja como um todo, mas edificar o indivíduo, alguém na igreja a quem está sendo direcionada a profecia. Então é por isso que o apóstolo Paulo dá esse destaque. Uma outra coisa que o autor destaca aqui na lição é que é muito comum hoje, sobretudo no círculo protestante brasileiro, algumas pessoas começarem a utilizar e tirarem esse termo profecia do seu contexto original e começarem a colocar profecia como sinônimo de desejo. E aí o autor cita até uma frase que comumente as pessoas utilizam, diz assim: eu profetizo sobre a tua vida. Na verdade, aquela profecia, essa palavra eu profetizo sobre a tua vida, na verdade, pode ser substituída por eu desejo a tua vida, que a bênção de Deus chegue sobre você. Ela está num sentido mais de desejo do que propriamente de autoridade profética. Porque o que nós estamos estudando é a profecia, é algo inspirado por Deus, diretamente de Deus, sobre a vida daquele que está sendo utilizado. E não necessariamente a manifestação de um desejo de prosperidade ou um desejo de bênção sobre a vida de quem quer que seja. O autor aqui ainda no subtópico 1 do ponto 1, ele nos diz o seguinte: infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso deste dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias, apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local. Este problema era um problema também da igreja do primeiro século. Havia, por exemplo, a igreja de Corinto, como é do conhecimento dos irmãos, pelo próprio texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo deixa claro de que havia uma desordem ali com relação à liturgia no culto na igreja. Paulo em nenhum momento questiona a legitimidade dos dons espirituais. Não, Paulo reconhece que há sim os dons espirituais e que eram os dons espirituais que estavam se manifestando na igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: olha, de sorte que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ao escrever 1 Coríntios 14, ele não questiona a legitimidade, não questiona de que aqueles dons estavam sendo manifestados na igreja local, eram de fato dons espirituais. O que Paulo vem escrever em 1 Coríntios 14 é sobre a organização do culto, organização da liturgia, que a manifestação de Deus era um fato, mas a forma como os crentes se comportavam ante a esta manifestação de Deus era outro caso que precisaria ter muito cuidado e que precisaria de uma orientação pastoral. Aliás, foi justamente em nome de não se ter uma bagunça no meio da igreja, é que a igreja de Tessalônica, de certa forma, acabou inibindo a manifestação dos dons espirituais. Isso nós podemos ver em 1 Tessalonicenses, se você puder abrir sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, versículos 20 e 21. Ele diz, 19 ao 21, diz assim:
não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Aí há quem diga que esta profecia aqui, que o apóstolo Paulo está falando, não desprezeis as profecias, está falando do texto sagrado. Paulo não está falando do texto sagrado. Paulo está falando da manifestação dos dons espirituais, tanto que o versículo que se segue, veja o que o apóstolo Paulo diz. Examinai tudo e retende o bem. Onde é que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Que deve ser examinado as profecias, que as profecias que todos poderes profetizar um após os outros e os outros julguem. Onde é que o apóstolo Paulo vai dizer isso? O apóstolo Paulo vai dizer isso justamente em 1 Coríntios, no capítulo 14. Então, em nome de não ter desajustes no culto, em nome de não ter bagunça no meio do culto, em nome de não se ter uma falta de reverência no culto, a igreja de Tessalônica acabou dizendo assim: nós vamos limitar a manifestação, vamos proibir falar línguas, vamos proibir as profecias. E foi justamente neste caminho que o apóstolo Paulo vai escrever àquela igreja. E Paulo deixa claro que quando eles estão impedindo, quando eles estão falando contra a profecia ou desprezando as profecias, o versículo anterior vai mostrar o que é que de fato aquela igreja está fazendo. Aquela igreja está extinguindo o Espírito. Claro que extinguir o Espírito aqui está falando a extinção da manifestação dos dons do Espírito na igreja. Paulo está dizendo, olha, quando vocês desprezam as profecias, quando vocês impedem que essas profecias sejam manifestadas no meio de vocês, vocês estão extinguindo a ação do Espírito, o dom que o Espírito está compartilhando à igreja. Paulo diz, olha, ao invés disso, isso é um acréscimo nosso, ao invés disso, vocês devem examinar a profecia. Vocês devem examinar, vocês devem julgar se a profecia é de Deus ou não. Porque a profecia dada pelo uso do dom espiritual, ela é passível sim de julgamento, ela é passível sim de juízo, porque ela não pode contradizer aquilo que a Bíblia já tem revelado, aquilo que está estabelecido como norma de fé e prática. Isso o apóstolo Paulo, ele nos diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, ele diz o seguinte: portanto, eu quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, Paulo vai discorrer e dizer assim, olha, ninguém pode dizer se está sendo utilizado por Deus, ninguém pode falar contra a palavra. Ninguém pode ir na contramão daquilo que a Bíblia estabelece como norma de fé e prática. A profecia, ela vem sim, utilizada, ela vem como uma manifestação de Deus na vida do indivíduo para edificar, consolar e exortar. Vem como reforço e confirmação aquilo que já está revelado. A profecia não vem para revelar algo que já não tenha sido revelado pelas Escrituras. É óbvio que uma profecia ela pode ter um caráter preditivo. Ela pode estar anunciando coisas que hão de vir, mas mesmo neste caráter preditivo e ainda aquele local, mas todos estes já estão contemplados no universo geral, dentro daquilo que a Bíblia já estabelece, sobretudo no sermão, um grande sermão escatológico do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 24 e capítulo 25. O subtópico 3, ainda no subtópico 1, ele diz o seguinte: as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo,
julgando e discernindo pelo Espírito que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 ao 33. Então, toda profecia enunciada pelo dom de profecia, ela é passível sim de julgamento, ela é passível sim de juízo, é preciso analisar, é possível sim avaliar, e é essa a orientação do apóstolo Paulo. No subtópico 2 do ponto 1, ele fala sobre a relevância do dom de profecia. Diz: o dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, veja o que é que o apóstolo Paulo nos diz. Vamos ler o versículo 39 ao 40, ele diz assim: mas se alguém ignora, isso que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Decentemente fala de padrões morais e éticos, e com ordem fala de boa disciplina. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está dizendo que o uso que vai regular o uso desses dons são dois princípios. O princípio da decência e o princípio da ordem. É claro que quando o apóstolo fala isso, nós precisamos voltar lá no início, na introdução da nossa lição do primeiro trimestre, primeira lição do trimestre, onde o apóstolo Paulo apresenta a igreja e o contexto da igreja de Corinto e nos revela de que na prática pagã ou as religiões de mistérios gregas, muitos cristãos que agora cristãos eram oriundos dessas religiões de mistérios. E nessas religiões de mistérios era muito comum as pessoas serem tomadas de maneira terem arrebatamento de sentidos. As pessoas não havia uma ordem no culto, havia, na verdade, as manifestações desorganizadas, as manifestações onde as pessoas eram tomadas no seu sentido e o espírito que as tomava que acabava dominando o culto, que acabava dominando o ambiente, e por isso não havia, na verdade, nenhuma regra pré-estabelecida, porque o domínio do espírito que estava se manifestando naquelas religiões de mistério, as ênfases, as automutilações, entre outras coisas, não havia uma regra geral para a manifestação daqueles cultos. E esses que agora convertidos à fé cristã, quando se deparam com este ensinamento paulino, este ensinamento bíblico, de que o Espírito Santo estaria derramando da sua graça algo sobrenatural, uma experiência mística, uma experiência sobrenatural, começaram a vivenciar as mesmas práticas que lá então eles vivenciavam nas religiões de mistérios. E é por isso que Paulo vai deixar claro que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, diferente das religiões de mistério. Nas religiões de mistério, o espírito tomava o sentido, tomava a consciência, a pessoa não sabia o que estava fazendo. Paulo diz, na prática cristã é diferente. O espírito está sujeito ao profeta, porque aqui não há arrebatamento de sentido. Aqui as pessoas não perdem o sentido do que de fato estão fazendo, sejam utilizadas no dom de profecia, dom de interpretação de línguas, dom de línguas, ou qualquer que seja a manifestação do dom espiritual, eles não perdem o sentido. É interessante que o apóstolo Paulo, quando vai fazer, e agora vamos para Romanos, no capítulo 12, do apóstolo Paulo, antes de falar sobre os dons espirituais, que inclusive lá ele fala também sobre o dom de profecia, a partir do versículo 3 em diante, o apóstolo Paulo, ele vai dizer à igreja o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o que ele diz, que é o vosso culto racional. Ou seja, se as manifestações do Espírito de Deus se dão no culto, o culto sendo racional não pode ter arrebatamento de sentido. E quando o apóstolo Paulo vai falar da decência e da ordem, ele está dizendo, olha, vocês no livre exercício da razão, vocês devem colocar isso em prática, vocês devem receber isso como mandamento do próprio Senhor. Isso o apóstolo Paulo diz, veja aí na sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, ele diz, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo está dizendo, eu não estou criando nada, não estou inventando nada, o que eu estou passando para vocês é aquilo que Deus passou para mim. E o que eu estou dizendo a vocês é que o Deus que manifesta os dons na igreja é o Deus que está orientando a regulação deste culto na manifestação de dons. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, faça-se tudo decentemente. Isso fala de padrões morais e éticos como cristãos, não como pagãos. Se a manifestação, se lá no paganismo das religiões de mistério, Paulo está dizendo, vocês tinham comportamento quando tinham essas experiências místicas, aqui na igreja é diferente. Aqui na igreja o nosso culto é racional. Não há arrebatamento de sentidos de sorte que você não saiba o que você está fazendo. Ao contrário, você sabe o que está fazendo. E Paulo diz, o Espírito é sujeito ao profeta. É óbvio que quando sentimos a presença de Deus, é natural nos emocionarmos. Nós somos seres emotivos. O homem é um ser físico, é um ser psíquico, é um ser social e é um ser espiritual. O homem, sim, quando a presença de Deus, quando sentimos a presença de Deus, não tem este homem que não chore, né? Não tem essa pessoa que não se emocione. Principalmente ao sentir algo como a manifestação de um dom espiritual em sua vida, é natural que as pessoas se emocionem, que as pessoas reajam de maneira diferente, cada um reage de uma maneira diferente. Agora é claro que à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos manifestando ou nós vamos nos controlando um pouco mais com relação a estas manifestações. E sobre isso o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 14 ainda, versículo 19 e 20, veja o que é que ele nos diz. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, à medida que nós vamos amadurecendo e as manifestações do Espírito Santo, na manifestação dos seus dons espirituais na nossa vida e na vida da igreja vão ocasionando, é claro que as reações serão diferentes. É bem verdade que esse dom, o dom sempre será a iniciativa de Deus, e sempre cumprirá o seu propósito de exortação, edificação e consolação. E o apóstolo Paulo deixa isso claro, que a profecia ela tem essa finalidade, e por isso ele destaca a profecia dos demais dons, porque ela tem a propriedade de trazer uma mensagem na língua nativa, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de fortalecimento. Muitas vezes estamos tristes, estamos desanimados. Quantas vezes você, meu amigo, minha irmã, meu irmão que está nos acompanhando, já teve esta experiência com Deus? E muitas vezes chegar na congregação
arrasado, triste, acabrunhado, desanimado, e de repente, através de uma palavra profética, você sentiu uma renovação da parte de Deus. Sentir uma palavra de encorajamento. Claro que não é apenas uma palavra de encorajamento, que a profecia também, ela vem trazer uma palavra de exortação. Ela vem também nos confrontar, vem também mostrar se de repente alguma coisa precisa ser corrigida, ela também vem trazer esse direcionamento. É por isso a importância deste dom, porque há uma manifestação clara, objetiva, inteligível, todo mundo entende e é direcionada na língua que a pessoa é capaz de compreender. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, eu prefiro falar 5 palavras no meu idioma do que 10.000 em línguas estranhas. Então, queridos irmãos, a profecia, ela tem este objetivo de promover edificação, exortação e consolação. Observe ainda no subtópico 2 do tópico 1, o texto diz o seguinte: os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Pois elas possuem 3 fontes distintas: Deus, o homem e o diabo. E aqui, irmãos, precisamos entender o seguinte, de que nem toda profecia é de Deus. E nem toda profecia que não é de Deus é profecia do diabo. Existem profecias que são dadas, que são frutos da imaginação do próprio homem. O indivíduo cria, o indivíduo imagina e aí profetiza, só que ele não tem origem diabólica e nem tem origem divina, mas é origem pessoal. Nós podemos ver isso em Isaías, no capítulo 8, rapidamente, se você puder abrir a sua Bíblia, em Isaías, no capítulo 8, versículo 19, sobre a origem diabólica da profecia. Veja o que é que Isaías nos diz, capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus a favor dos vivos, interrogação os mortos? A outra passagem também que você pode ver em Atos dos Apóstolos no capítulo 16, embora que ali não seja necessariamente uma profecia que esteja sendo dada, mas o texto nos mostra a origem diabólica da informação, em que isto nós já estudamos nesse trimestre, o dom de discernimento de espíritos, para discernir se aquilo vem ou não de Deus. Observe Atos 16, versículo 17, que diz: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ora, ela chamava aquela mulher que estava possuída de espírito de adivinhação, chamava Paulo de servo do Deus Altíssimo. E o texto, versículo 18 diz: e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Então, assim, a manifestação da origem de espíritos diabólicos que podem imitar a profecia, podem até imitar línguas estranhas, que a Bíblia diz, Paulo vai nos dizer em Corinto, de que Satanás, ele até pode se transfigurar em anjo de luz, para enganar. Então, a origem diabólica da profecia pode ser, sim, resultado de um espírito maligno,
mas também pode ser também o espírito humano. Pode ser o espírito humano. Por exemplo, Jeremias, abra a sua Bíblia em Jeremias. Se você puder abrir a sua Bíblia aí em Jeremias, no capítulo 23. Capítulo 23 de Jeremias, no versículo 16. Veja que Jeremias diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam visão do seu coração, não da boca do Senhor. Ou seja, a origem daquela profecia era a visão do seu coração. Tem outras traduções que dizem assim, são visões de suas imaginações, criadas por suas imaginações. E existe a profecia diretamente dada por Deus. E aí, voltando ao subtópico 2 do ponto 1, ele diz o seguinte: devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostram ações de falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou, dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ele coloca aí Mateus capítulo 7, versículo 15, e diz: vigiemos. No subtópico 3, ainda sobre profecia, o texto nos diz o seguinte: a profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial o da profecia. Aí ele chega até a dizer que há líderes permitindo em suas igrejas que lideram são guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é inerrante e infalível palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Ou seja, queridos irmãos, no Antigo Testamento havia sim uma prática de que os reis iam consultar os profetas, porque havia o ministério profético no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, esse ministério profético, dentro desta configuração, porque esse movimento profético era um movimento messiânico, e o próprio Senhor Jesus disse que os profetas foram até João Batista. A partir disso, há um ministério profético no sentido de o dom de profecia. E aí vale destacar o seguinte, que o fato de alguém ser utilizado pelo dom de profecia e que temporariamente na manifestação desse dom, na comunicação da mensagem, acaba assumindo a função de um profeta, vale ressaltar que isso não lhe dá autoridade de exercer ofício profético, porque o exercício profético, ou seja, o profeta como ofício já não está mais dentro da nossa nova da nossa nova aliança. Não existe mais o ministério profético como ofício, como foi de Moisés, como foi de Isaías, como foi de Jeremias e todos do Antigo Testamento. Não existem mais. Estes foram até João Batista, isso o próprio Senhor Jesus deixou claro. Agora, existe sim a manifestação do dom de profecia, em que faz com que o indivíduo, temporariamente, ou seja, no momento em que está sendo utilizado pelo Espírito para compartilhar a profecia, ele acabe assumindo temporariamente a função de profeta. Ele não é profeta, ele assume a função de profeta, mas ele não é profeta como ofício. E por não entenderem essa diferença entre função e ofício profético, algumas pessoas acabam ainda hoje, como o autor diz, buscando alguns ditos profetas como verdadeiros conselheiros de sua vida espiritual. Só que acabam incorrendo num grande erro em que acabam destinando toda a sua vida a um conselho de um profeta, um pseudo-profeta que tem umas experiências
sobrenaturais. Só que ao fazer isso, o cristão acaba ignorando o mais importante e relevante da sua vida espiritual, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia é imutável, é nossa regra de fé e prática. Se nós queremos direcionar ou pedir a Deus uma direção para a nossa vida, onde encontramos essa direção? Na Escritura. Onde encontramos essa direção? Na oração. Onde encontramos esta direção? No meu relacionamento com Deus. É claro que Deus pode sim, através de uma profecia, confirmar aquilo que Ele já tem falado comigo por meio da palavra. Mas em nenhum momento eu devo procurar os chamados profetas contemporâneos para buscar orientação espiritual. Até porque dentro da perspectiva do Novo Testamento, os que devem ser procurados para receber deles orientação espiritual é o governo da igreja, é o pastor da igreja. Observe que isso o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 13 de Hebreus, no versículo 7, versículo 17, ele vai mostrar a necessidade de obedecer aos vossos pastores, orem por eles. O apóstolo Pedro também vai mostrar e falar que os pastores são os guias, do rebanho. É eles que devem ser procurados quando está precisando de alguma orientação espiritual, de algum direcionamento de Deus. São os pastores que Deus colocou à frente do rebanho, que vão direcionar a nossa vida espiritualmente. É claro que Deus pode, em um ou outro momento, falar por meio da profecia e confirmar aquilo que nós já temos recebido a orientação da parte do pastor por meio das Escrituras, e as Escrituras sempre serão o nosso norte. Precisamos entender que não estamos mais no Antigo Testamento, estamos vivendo a nova aliança, estamos vivendo o momento da graça, estamos vivendo a era do Espírito. É o mesmo Espírito que compartilha os seus dons na igreja, é o mesmo Espírito que vocacionou pastores, líderes para estar à frente do rebanho. Precisamos entender que Deus não entra em contradição com a sua palavra. Observe que quando Jesus se revela a João na ilha de Patmos e vai escrever às 7 igrejas da Ásia, ele não vai escrever às 7 igrejas, a igreja da Ásia, não vai escrever ao crente mais consagrado da igreja. Ele não vai escrever ao profeta ou a dita profetisa da igreja. Ele vai escrever ao pastor da igreja, ao anjo da igreja. Ele vai escrever aquele a quem Deus colocou à frente do trabalho. E precisamos, irmãos, como crentes pentecostais, resgatar esta visão. Não podemos colocar o nosso futuro na mão dos pseudos-profetas que, em nome de uma manifestação sobrenatural, às vezes, delimita a vida e o futuro das pessoas. As profecias não foram dadas à igreja, foi dada para edificação, exortação e consolação, não foram dadas para acabar casamento, não foram dadas em nenhum momento para fazer casamento. As profecias foram dadas para exortar, edificar e promover esta consolação à igreja de Cristo. Pela profecia pode vir uma palavra de juízo? Pode. Pela profecia pode vir uma palavra que vem revelar determinada situação na igreja? Pode. Mas a profecia também, ela vem também no sentido de exortação, de consolação, de fortalecimento. Então a palavra de Deus sempre será
e sempre deve estar no centro da nossa vida. Quando quisermos saber alguma coisa do nosso Pai, vamos seguir o conselho do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso irmão. E qual é o conselho dele, pastor Nádio Jacques? Entra no teu quarto, vai conversar com ele, conta a ele a tua história, conta a ele o teu problema. Deus pode falar por meio da sua palavra ao seu coração, consolar o seu coração. Deus pode também, por meio profético, confirmar aquilo que Ele tem falado ao seu coração. Mas vale sempre destacar que a nossa vida com Deus, o nosso altar, sempre deve estar pronto. Sempre deve haver sacrifício sobre o nosso altar. Deve haver sempre um momento em que nós temos para estar na presença de Deus. Viver a nossa vida não escravizada por sonhos. Não escravizar a nossa vida por meio de palavras proféticas. E aí tem um crivo de saber se a palavra é de Deus, é de Satanás ou é do próprio homem. Mas precisamos, irmãos, consolar o nosso coração com a mensagem de Deus. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, ele vai falar sobre a vinda do Senhor. E o que eu acho interessante é que no versículo 18 ele diz assim, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo diz, console o seu coração com a palavra do Senhor. O dom de profecia é dado à igreja para cumprir com o seu objetivo. É importante, mas não podemos viver exclusivamente e achar que, assim como no Antigo Testamento, nós temos profetas ainda hoje que precisam ser consultados, que precisam ser buscados, que precisam buscar uma orientação quando nós temos a palavra. Temos a palavra, temos o nosso altar, temos o nosso quarto de oração, e é no quarto de oração que a glória de Deus pode se manifestar. Claro que os dons espirituais são dados à igreja e não estamos falando de forma nenhuma contra a profecia, porque são dons legítimos e Paulo estimula a igreja a buscar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Mas precisamos entender também de que a palavra de Deus está acima de toda e qualquer profecia enunciada pelo dom de profecia. A palavra de Deus sempre terá, a palavra escrita, canônica, sempre terá mais autoridade que qualquer profecia. Então, no tópico 2 da nossa lição, veja o que é que nos diz sobre o dom de variedades de línguas. Diz assim, o que é o dom de variedades de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Rover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Orton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as cinco listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedades de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Observe, irmãos, à luz mesmo de Atos capítulo 2, nós temos ali dois fenômenos que são realizados no mesmo momento. Nós temos em Atos capítulo 2, abra a sua Bíblia rapidamente, se você puder. Atos capítulo 2, versículo 3, que diz assim, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Observe, e o versículo 6 diz o seguinte, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Observe o que Deus fez. Deus aproveitou o momento da maior festa de Israel para
poder derramar do seu Espírito prometido lá em Joel capítulo 2, como o próprio Pedro vai dizer lá na sua pregação. Promessa essa que está em Joel capítulo 2, versículo 28 a 30. E aquele barulho, Deus derramou do seu Espírito, nós temos aí o batismo no Espírito Santo, mas junto com o batismo no Espírito Santo, nós temos aí a manifestação da variedade de línguas. Porque como é que a gente pode dizer que houve variedades de línguas? Observe o versículo 6. E estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então o texto deixa claro de que não houve só o batismo no Espírito Santo em Atos capítulo 2. No mesmo instante, o Espírito Santo compartilhou o dom de variedade de línguas. Agora vale destacar que estas línguas que foram faladas em Atos no capítulo 2 eram línguas humanas, línguas chamadas línguas vivas, línguas que ainda eram faladas pelos povos. Tanto que o texto mostra a reação, que o povo, que estes estrangeiros tiveram, porque eles só não são todos esses galileus. Em outras palavras, todos eles não falam aramaico. E como é que eles estão falando em nossa própria língua? E o texto continua dizendo, acerca das grandezas de Deus. Ou seja, não só Deus deu o dom de variedade de línguas, mas deu o dom de falar línguas humanas. E aí é por isso que alguns teólogos chamam este fenômeno de xenolalia, ou seja, linguagem humana. Diferente daquela língua que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 14. Veja o que é que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2, ele diz: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Em outras palavras, o dom de variedades de línguas, ela abarca tanto línguas humanas, quanto também chamadas línguas divinas, ou como Paulo vai descrever lá em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, pode ser entendido como língua dos anjos, outros falam que são línguas divinas. Observe que são línguas diferentes da língua dos homens, porque o texto diz, ninguém o entende, porque em mistérios fala com Deus. Então, o dom de variedade de línguas, ele foi manifestado, sim, lá em Atos, no capítulo 2, línguas humanas. Cada um começou a falar na língua de um povo que estava ali. Observe que por conta daquela confusão, daquela zoada, o povo se reuniu e 120 pessoas que foram batizadas no Espírito Santo começaram a falar em línguas. Aí você pode perguntar, então todo batizado no Espírito Santo recebe o dom de línguas? Não. Aquele que recebe o batismo no Espírito Santo, ele é batizado e ele fala uma língua. É a língua, porque a língua é evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Mas o dom de línguas é dado a posteriori. No caso, em Atos capítulo 2, houve o batismo e automaticamente já Deus compartilhou o dom de variedade de línguas, porque aqueles povos precisavam serem alcançados. O tópico 2 do nosso subtópico 2 diz assim, qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Eu acho que os irmãos estão lembrados quando o apóstolo Paulo disse, nós citamos aqui no versículo 19, o apóstolo Paulo disse, eu prefiro falar 5 palavras no meu idioma do que 10.000 em outras línguas, porque quem fala a língua apenas edifica a si mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, se você falar línguas na igreja e não tiver quem interprete, que se cale e fale consigo mesmo e com Deus. Porque a língua, ela edifica o espírito, porque em mistérios fala com Deus, mas a mente, ela fica infrutífera, porque não entende, a não ser que Deus utilize alguém que dê a interpretação. Então, o apóstolo Paulo nos dá orientação sobre o falar em línguas no âmbito público e falar línguas no âmbito privado. No âmbito privado, ele diz, não tem problema, você pode falar línguas, fale só com você e com Deus. Em oração, nós fazemos isso.
Você, meu irmão, que está me acompanhando, acredito que já teve esta experiência, se é batizado do Espírito Santo, teve esta experiência de, no momento de oração, estar orando em línguas. Isso o apóstolo Paulo estimula, Paulo diz, não proibais de falar línguas. Paulo estimula a fazer isso. Agora, quando o uso da língua vai ser utilizado no âmbito público ou no âmbito da igreja, Paulo diz, só eleve sua voz no âmbito público para falar línguas em voz elevada, se houver quem interprete. Porque se não houver quem interprete, Paulo diz, é melhor você falar no âmbito privado, no âmbito mais reservado, porque se alguém fala e não tem intérprete, a igreja se cala, espera o momento da interpretação, se passa um vácuo muito grande às vezes e não tem quem interprete, então aquele período foi o período que deixou de ser aproveitado pela igreja para promover adoração e edificação. Subtópico 3 do ponto 2 diz assim, é preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. Continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim fará até a sua vinda. Dom de variedades de línguas é um dom que ainda continua em nosso meio, embora que alguns sensacionistas acreditem que não precisa. Há quem diga até que batismo no Espírito Santo, não, a língua não é evidência de batismo com o Espírito Santo. A Bíblia deixa isso claro, é evidência de batismo com o Espírito Santo falar em línguas. Eu já vi alguém até dizer o seguinte, que foi batizado no Espírito Santo porque sonhou falando línguas e acordou, embora não falou em línguas quando acordou, então só porque sonhou, porque falou em línguas, então já estava batizado. Já vi outras pessoas dizerem, olha, eu estou calado agora, mas no meu coração eu estou falando línguas. Isso é muito contraditório quando nos deparamos com Atos no capítulo 2, que as línguas elas foram audíveis e as pessoas puderam sim ouvir aquilo que estava se manifestando no momento do batismo no Espírito Santo. Então as línguas, sim, nós temos a língua resultante como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Todo batizado no Espírito Santo tem que falar línguas, mas nem todos que falam língua têm um dom de línguas. É preciso que busque para que Deus dê o dom de línguas. Se der o dom de línguas, ore para que possa também interpretar. No tópico 3 da nossa lição, interpretação de línguas. No subtópico 1 diz assim, Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais, por isso Paulo os advertiu dizendo, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27 e 28. Precisamos pontuar aqui rapidamente, nós já estamos caminhando para o término da nossa lição, de que as línguas estranhas não é a habilidade ou a capacidade que alguém tem de aprender idioma. Que existem grupos heterodoxos aí fora que diz, olha, o dom de línguas é a capacidade que a pessoa tem de aprender um inglês, aprender um francês, um espanhol, um alemão, um italiano. Isso não tem nada a ver, isso são habilidades naturais. Como também não há escola de línguas estranhas, né? Como alguns grupos heterodoxos aí falam que você pode aprender a falar línguas estranhas. Observe que o texto que nós lemos em Atos 2 e 3 deixou claro que eles falavam línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, quem é a força motriz para a produção das línguas é o Espírito Santo. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem no exercício da vontade do Espírito Santo. Não é algo que possa ser decorado, não é algo que você aprende pelo exercício mental, não é algo que você possa ter habilidade para aprender de forma nenhuma. É ato sobrenatural, são dons, são dádivas dadas por Deus. E agora para o nosso subtópico 2 do ponto 3, a diferença entre o dom de interpretação de profecia, embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa, mas também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada.
Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, já existe a necessidade, não existe a necessidade de um intérprete. Observe, irmãos. Lá em Atos capítulo 2, vamos voltar aqui a Atos capítulo 2, onde eles são batizados e começam a falar, que nós falamos aqui, em línguas humanas, tanto que eles entenderam. Precisamos compreender de que o fato deles entenderem aquela língua, aqueles que entenderam não receberam um dom de interpretação de língua, de forma nenhuma, é porque eles estavam falando na língua humana. A interpretação de línguas é um dom que é recebido diretamente de Deus, onde a pessoa que recebe o dom de línguas não está sabendo o que está falando, embora esteja consciente, e quem está interpretando não sabe, na verdade, a língua que está se falando e que está sendo usado por Deus para interpretar. Então, são elementos sobrenaturais, tanto o dom de línguas quanto a interpretação de línguas são intervenções sobrenaturais do Espírito Santo na vida dos servos de Deus. E para concluir, vamos para a nossa conclusão. Nossa conclusão diz assim: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo como Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, que é aqueles que não creem que os dons sejam para os nossos dias, nem o batismo, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39 e 40. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Bem, queridos irmãos, que Deus nos abençoe nesta manhã. Espero que nesta manhã tenha esclarecido bastante, tenha tirado suas dúvidas sobre os dons espirituais, em especial sobre profecia, dom de línguas e dom de interpretação de línguas. Na próxima semana nós estaremos estudando o ministério do apóstolo. Será uma excelente lição. Será que o apóstolo é um título eclesiástico? Será que é um dom, é um título? Como é que a gente pode pensar em relação a isso? Isso, claro, você pode verificar na próxima semana, neste mesmo horário, aqui na Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, vamos neste momento agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele nos concedeu. Queremos enviar aqui a nossa saudação, a todos os nossos irmãos que carinhosamente estiveram conosco nesta manhã, estudando a palavra do Senhor. Não deixe de revisar o conteúdo que foi exposto neste dia. Esteja sempre revisando o conteúdo, porque quanto mais você revisar o conteúdo, mais fixo o conteúdo vai ficar em sua mente. Nesse instante vamos orar ao Senhor. Estamos na campanha estadual de oração, Nós vamos orar pelos 10 motivos da campanha estadual de oração, para pedir ao Senhor a sua graça e do seu Espírito. Nós vamos, neste momento, orar pela igreja, pelo pastor presidente, os obreiros da casa do Senhor, por salvação de vidas e retorno dos desviados, pelo fortalecimento das famílias, por batismo com o Espírito Santo e manifestações dos dons espirituais, pela obra missionária, pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor, pelo Brasil e seus governantes, pela Rede Brasil de Comunicação e o Projeto Samuel, pela recuperação econômica do nosso país e pela intervenção divina na cura da Covid-19. Se você puder encurvar sua cabeça nesse momento e orar conosco, vamos pedir a intervenção de Deus sobre cada pedido de oração aqui que foi realizado dentro desse propósito da campanha estadual de oração. Curve a sua cabeça neste momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te render graças pelo ensinamento maravilhoso que tivemos aqui nesta manhã e pela tua presença em nosso meio. Nós queremos, neste momento, elevar a nossa voz diante do teu trono para te pedir, Senhor, pela campanha estadual de oração, Senhor, sobre os 10 motivos da campanha estadual de oração.
orar, Senhor, pela nossa igreja, o nosso pastor, o ministério da Tua casa. Senhor, pelos desviados, por aqueles que estão distantes da Tua casa, Senhor, os traz de volta. Ó Senhor, batiza com Teu Espírito Santo, compartilha os dons espirituais à Tua igreja, Senhor. Abençoa a obra missionária, todos os nossos missionários, Senhor. A família, ó Pai, vem fortalecer a família neste momento. Vem abençoar o nosso país, Senhor, os governantes. Ó Senhor, dai direção a estes governantes, Senhor, para que possam, Senhor, governar, Senhor, pela Tua justiça. Ó Senhor, abençoa a Rede Brasil de Comunicação, o Projeto Samuel, pelos dizimistas e ofertantes da Tua casa, Senhor. Continua abrindo as portas, Senhor, as portas de emprego. Estamos vivendo momentos difíceis, mas Tu és o Deus, Senhor, que intervém em situações de crise, ó Pai. Tu és especialista em coisas impossíveis. Queremos Te pedir, Senhor, uma bênção toda especial em favor, Senhor, da Rede Brasil de Comunicação, o Projeto Samuel, Senhor. Ó Senhor, pela economia do nosso país, estende as Tuas mãos, faz esta nação prosperar para a glória e louvor do Teu nome, ó Pai. E ajuda neste momento, Senhor, aos homens de ciência, Senhor, aos cientistas, ó Pai, que eles possam descobrir uma cura para a Covid-19. Continua estendendo as Tuas mãos sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos, hoje para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todo sempre. Amém.